Números, capítulo 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, dos filhos de Ruben, tomaram gente, e levantaram-se contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, dos do conselho, homens de renome, e se juntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: Basta-vos, porque toda a congregação, todos eles são santos, e em meio deles está o Senhor. Por que, pois, vos levantais vós sobre a congregação do Senhor? E quando ouviu Moisés, lançou-se sobre seu rosto, e falou a Coré e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã mostrará o Senhor quem é seu, e ao santo fará chegar a si, e ao que ele escolher, ele o achegará a si. Fazei isto, tomai incensários, Coré e todo o seu grupo, e ponde fogo neles, e ponde neles incenso diante do Senhor amanhã, e será que o homem a quem o Senhor escolher, aquele será o santo. Basta-vos isto, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi, vos é pouco que o Deus de Israel vos haja apartado da congregação de Israel, fazendo-vos achegar a si para que ministrasseis no serviço do tabernáculo do Senhor, e estivesseis diante da congregação para ministrar-lhes? E que te fez aproximar a ti, e a todos os teus irmãos os filhos de Levi contigo, para que procureis também o sacerdócio? Portanto, tu e todo o teu grupo sois os que vos juntais contra o Senhor, pois Arão, que é para que contra ele murmureis. E enviou Moisés a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos lá, é pouco que nos tenhas feito vir de uma terra que destila leite e mel, para fazer-nos morrer no deserto, mas que também te faças senhor de nós autoritariamente. Nem tampouco nos puseste tu em terra que flua leite e mel, nem nos deste propriedades de terras e vinhas. Has de arrancar os olhos destes homens? Não subiremos. Então Moisés se irou em grande maneira, e disse ao Senhor: Não olhes a sua oferta, nem ainda um asno tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Depois disse Moisés a Coré: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos amanhã diante do Senhor, tu, e eles, e Arão, e tomai cada um seu incensário, e ponde incenso neles, e achegai diante do Senhor cada um seu incensário, 250 incensários, tu também, e Arão, cada um com seu incensário. E tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e lançaram neles incenso, e puseram-se à porta do tabernáculo do testemunho com Moisés e Arão. Já Coré havia feito juntar contra eles toda a congregação à porta do tabernáculo do testemunho, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Apartai-vos dentre esta congregação, e os consumirei em um momento. E eles se lançaram sobre seus rostos, e disseram: Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, não é um homem o que pecou? E tirarás tu contra toda a congregação? Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala à congregação, dizendo: Apartai-vos de em derredor da tenda de Coré, Datã e Abirão. E Moisés se levantou, e foi a Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram atrás dele. E ele falou à congregação, dizendo: Apartai-vos agora das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nenhuma coisa sua, porque não pereçais em todos os seus pecados. E apartaram-se das tendas de Coré, de Datã, e de Abirão em derredor, e Datã e Abirão saíram e puseram-se às portas de suas tendas, com suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. E disse Moisés: Em isto conhecereis que o Senhor me enviou para que fizesse todas estas coisas, que não de meu coração as fiz. Se como morrem todos os homens morrerem estes, ou se forem eles visitados à maneira de todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer uma nova coisa, e a terra abrir sua boca, e os tragar com todas suas coisas, e descerem vivos ao Sheol, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu, que em acabando ele de falar todas estas palavras, rompeu-se a terra que estava debaixo deles, e abriu a terra sua boca, e tragou-os a eles, e a suas casas, e a todos os homens de Coré, e a todos os seus pertences. E eles, com tudo o que tinham, desceram vivos ao Sheol, a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel, os que estavam em derredor deles, fugiram ao grito deles, porque diziam: Não nos trague também a terra. E saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso.
Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e derrame mais ali o fogo, porque são santificados, os incensários destes pecadores contra suas almas. E farão deles placas estendidas para cobrir o altar, porquanto ofereceram com eles diante do Senhor, são santificados, e serão por sinal aos filhos de Israel. E o sacerdote Eleazar tomou os incensários de bronze com que os queimados haviam oferecido, e estenderam-nos para cobrir o altar, em memorial aos filhos de Israel que nenhum estranho que não seja da descendência de Arão, chegue a oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Coré, e como seu grupo, segundo se o disse o Senhor por meio de Moisés. No dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós haveis matado ao povo do Senhor. E aconteceu que, quando se juntou a congregação contra Moisés e Arão, olharam até o tabernáculo do testemunho, e eis que a nuvem o havia coberto, e apareceu a glória do Senhor. E vieram Moisés e Arão diante do tabernáculo do testemunho. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei em um momento. E eles se lançaram sobre seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma um incensário, e põe nele fogo do altar, e sobre ele põe incenso, e vai logo à congregação, e faz expiação por eles, porque o furor saiu de diante da face do Senhor, a mortandade começou. Então tomou Arão o incensário, como Moisés disse, e correu em meio da congregação, e eis que a mortandade havia começado no povo, e ele pôs incenso, e fez expiação pelo povo. E pôs-se entre os mortos e os vivos, e cessou a mortandade. E os que morreram naquela mortandade foram 14.700, sem os mortos pelo negócio de Coré. Depois se voltou Arão a Moisés à porta do tabernáculo do testemunho, quando a mortandade havia cessado.